Boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez. Primeiramente agradecendo a Deus e a cada um de vocês que nessas 20 lives partilharam e presenciaram e degustaram as graças de Deus diante de tantos sacerdotes, acompanhantes que partilharam conosco essas noites. A noite de hoje vai ser encerrada com a participação do Frei Avelino. Frei Avelino já foi conselheiro da Super-Região Brasil. Atualmente ele mora na cidade de Haifa, em Israel. Devido ao fuso horário, ele prontamente aceitou falar para nós, só que foi gravado, porque a noite já é madrugada lá e ele não poderia estar ao vivo conosco. Mas ele nos fala com muito amor, com muito carinho das equipes, ele tem um amor enorme, apesar de no momento ele vai depois conversar, falar, explicar no vídeo, ele não está sendo conselheiro lá, mas o amor pelas equipes é enorme. Então vamos mais uma vez aproveitar essa noite e agradecer mais uma vez a todos os nossos conselheiros e a vocês casais que partilharam conosco essas lives em todo o Brasil, através desse nosso canal. Obrigado, boa noite e vamos aproveitar. Um beijo no coração de cada um. Um bom dia para todos. Em primeiro lugar, a minha saudação para o casal provincial, a Vanessa e o Rômulo. E depois quero saudar também os 7 casais regionais da província Nordeste 1, que compreende 5 estados: o Ceará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba. Graças a Deus eu estive em todos esses estados, menos o Piauí, seja para encontros no tempo em que estava na Super-Região ou para retiros. Só não conheço o Piauí e tenho saudade de muitos desses lugares. O último a visitar talvez foi o Maranhão, onde me levaram até para ver os lençóis maranhenses. Portanto, o meu abraço para todos estes e todos os que estão presentes nesse momento, nesse encontro. E na pessoa destes que estão presentes nesse encontro, quero deixar uma grande saudação também para todos os casais das suas regiões e de toda a província Nordeste 1. Um abraço para todos. Em segundo lugar, quero fazer uma pequena apresentação minha. Eu sou o Padre Avelino Pértile, sou religioso da Ordem dos Padres Carmelitas. Nasci no Rio Grande do Sul, lá na Serra Gaúcha, na região dos Vinhedos, no Vale dos Vinhedos, lá em Bento Gonçalves. E nasci no dia 13 de dezembro de 1940. Ninguém de vocês tinha nascido nesta data. Fui ordenado no dia 22 de março de 1969, como sacerdote religioso carmelita. As equipes de Nossa Senhora, infelizmente, eu as conheci só em 1990. Por isso eu digo sempre, tarde conheci esse belíssimo movimento Equipes de Nossa Senhora. Como padre, como sacerdote, trabalhei em 4 estados. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em Santa Catarina, Florianópolis, no Paraná, em Curitiba, e no Mato Grosso, lá em Nova Monteverde e em Nova Bandeirantes. Menos no Mato Grosso, em todos os demais lugares eu estive com equipes de Nossa Senhora, desde a primeira de 1990. Depois começaram as experiências comunitárias. Aí eu, na verdade, me comecei a apaixonar pelas equipes desde o início. Então, teve tempo em que tive uma equipe, que tive 2, que tive 3,
e cheguei até a loucura de ter 5 equipes de Nossa Senhora. Além disso, também com os encargos de sacerdote e conselheiro espiritual de setor, de região, depois da província e por último ainda da super-região Brasil. Em todos esses estados, menos no Mato Grosso, porque naquele lugar não havia equipes de Nossa Senhora. Hoje estou morando aqui em Israel. Estou morando aqui na cidade de Haifa, no Monte Carmelo, na casa-mãe dos padres carmelitas. Encontro aqui, portanto, na origem da ordem dos padres e das irmãs carmelitas. Cidade de Haifa, aqui na Galileia. Haifa a gente chama de Baixa Galileia, porque a Alta Galileia é lá para cima, de Nazaré para cima, ainda que não seja muito longe daqui. Me encontro aqui nesse lugar e, infelizmente, aqui não tenho equipes. No início trabalhei muito, mas o problema meu é a língua. Consegui os documentos em inglês e passei para os párocos daqui para que eles pudessem fazer um estudo e pudessem trabalhar, mas infelizmente ainda não tive respostas práticas. Portanto, não existem equipes de Nossa Senhora aqui e, para mim, é uma grande pobreza espiritual para as paróquias, para as comunidades católicas daqui. Hoje, portanto, eu moro neste lugar, mas eu moro especialmente no coração dos equipistas. Peço abrigo também no vosso coração. Estou batendo a porta para poder entrar na casa de cada um de vocês, porque para mim, se são das equipes de Nossa Senhora, já é coisa minha, coisa que amo. Quando eu era pároco em Porto Alegre, o porteiro da casa, quando ele queria que eu fosse ou que chegasse em seguida quando chamado, ele dizia: vou dizer para o padre que é gente das equipes de Nossa Senhora, que então ele vem voando. Então as equipes de Nossa Senhora para mim passaram a fazer parte desde aqueles primeiros anos, desde 1990, já com mais de 21 anos de sacerdote. Em março agora já vou fazer 51 anos de sacerdócio. Vou iniciar conversando com vocês, tentando aportar alguma coisa, levar alguma coisa para vocês. Eu vou iniciar com uma pergunta que está fora de contexto, porque seria inútil dizer para vocês pertencem às equipes de Nossa Senhora, é lógico que vocês pertencem, mas eu estou fazendo essa introdução, mas bem para eu me introduzir no assunto que eu quero falar com vocês. Então a pergunta: vocês são das equipes de Nossa Senhora? Vocês estão nas equipes de Nossa Senhora ou são equipistas forçadamente? Ou vocês são equipistas por convicção? É decisão pessoal de cada um. Se estão convencidos que pertencem às equipes de Nossa Senhora, então eu posso começar a dizer que nesta resposta que eu sou das equipes de Nossa Senhora está como que o coração do porquê eu sou equipista. A resposta que eu fiz para vocês são das equipes de Nossa Senhora, eu deixo que ela ressoe lá dentro do coração de vocês. Ninguém precisa levantar a mão, nem precisa gritar que sou, já sei que são, por isso estão aí. Então, se vocês pertencem às equipes de Nossa Senhora, as equipes de Nossa Senhora vos pertencem. Vejam bem esse pequeno jogo. Se vocês pertencem às equipes vos pertencem. Cada um pode dizer: as equipes de Nossa Senhora, o movimento das equipes de Nossa Senhora, são minhas, é meu o movimento das equipes de Nossa Senhora. Porque eu sou das equipes, então as equipes me pertencem, são coisa minha,
coisa minha. E dentro desse jogo de palavras está o coração da vida do movimento Equipes de Nossa Senhora. Dentro desse jogo de palavras, as equipes me pertencem e eu pertenço às equipes. O coração das equipes de Nossa Senhora. Um esposo pode dizer, e diz muitas vezes, eu pertenço à minha esposa, e vice-versa. E minha esposa me pertence. Cada um dos cônjuges é um pertence do outro. Eu pertenço, a mulher dirá, ao marido. E o marido me pertence a mim. É uma coisa mútua. Então, esse pertencer cria entre os dois uma comunhão, cria uma unidade, cria, como diz a Bíblia, uma só carne, porque os dois se possuem mutuamente. Não existe um esposo sem existir uma esposa. Não se diz a mesma coisa quando falo de coisas que me pertencem. Se eu digo, por exemplo, que esse relógio é meu, esse relógio não tem a relação comigo que o marido ou a esposa tem de um para com o outro, essa mútua pertença. O sentido, portanto, o sentido de pertença me leva e me deve levar a refletir muito. O sentido de pertencer às equipes de Nossa Senhora me deve fazer pensar muito. Vamos, portanto, ao assunto, que é pertencer. Eu pertenço às equipes de Nossa Senhora e elas me pertencem. São minhas. Essas palavras vocês vão ouvir repetidas vezes, talvez vão até cansar de ouvir. Para que tanta repetição? As equipes são minhas. A pertença, pertencer às equipes, e as equipes me pertencerem, gera um compromisso mútuo. Eu com as equipes comigo. Eu, quando digo eu, falo como equipista. Aqui no eu, cada um diga o seu nome. Eu não estou dentro das equipes, como estou numa sala de cinema, como estou num bar, não estou nesses lugares dessa maneira, porque eu não sou a sala de cinema, e nem sou o bar, e nenhuma outra coisa onde eu posso estar, porque as coisas, os ambientes não me pertencem, mas quando se envolvem pessoas, então há uma mútua pertença. Então, dentro do movimento das equipes de Nossa Senhora, eu sou o movimento. Cada um pode dizer, cada casal, nós dois, o casal, somos o movimento das equipes de Nossa Senhora. O movimento está dentro de nós. O movimento das equipes de Nossa Senhora vive dentro do casal equipista. Dentro do casal, dentro da equipe e assim por diante. O movimento vive lá dentro. O movimento não tem outro ambiente de subsistência, de sobrevivência, se não é na vida do casal. O movimento equipe de Nossa Senhora. Eu sou a vida do movimento. O movimento é vivo, o movimento é vibrante, o movimento é belo. Eu sou tudo isto. Eu sou a vida, sou a beleza, sou a grandeza. Portanto, eu, equipista, sou vital. Sem mim, as equipes de Nossa Senhora, o movimento equipe de Nossa Senhora, não existe sem mim. Eu faço o movimento. Eu sou o movimento. Como vida do movimento, a vida do movimento somos nós, existe um mais e existe um menos. Um mais e um menos que diz respeito à vida do casal equipista. Existe um mais e existe um menos. Posso ser mais, posso ser menos. Posso ser mais cristão, menos cristão, mais marido, menos marido, e assim por diante.
quem faz o mais e quem faz o menos também sou eu. Depende de mim. Cada um, portanto, cada casal das equipes de Nossa Senhora é a saúde do movimento, cada um é a vitalidade do movimento, cada um é o entusiasmo, é o ardor, é a beleza, é a grandeza do movimento. Cada um é tudo isto. Se nós admiramos, e admiramos com razão, o movimento por tantas razões, essa admiração nasce da minha vida, nasce da vida dos equipistas. Ela não é descrita em livros, não é descrita em lugar nenhum, mas é descrita na minha vida. Portanto, tudo depende de mim. O movimento, portanto, crescerá, diminuirá, por dentro e por fora, será maravilhoso ou menos maravilhoso, dependendo exclusivamente de mim. Penso que muitos dos que estão aqui nesse encontro, nesse momento, devem ter tido a experiência da participação em grandes eventos dentro das equipes de Nossa Senhora, do movimento Equipes de Nossa Senhora. Temos os encontros internacionais, dos quais tive a felicidade de participar em 4 deles. O que é que a gente sente, o que é que vocês sentiram, os que participaram? Vocês sentiram durante esses encontros de felicidade, de emoções, a beleza que nós vimos nesses encontros, os encantos que a gente teve, na verdade, foram coisas marcantes na vida. Dificilmente a gente esquece as emoções desses grandes encontros internacionais, nacionais, mas também regionais, até de setor. Até mesmo na reunião de equipe existe já uma grande experiência. Portanto, os grandes encontros são dias inesquecíveis na vida. Pergunto então eu para vocês, de onde vem a felicidade? De onde vêm essas emoções que a gente sente, a gente experimenta durante esses encontros? Qual é a origem deles? Vem de uma ideia? Vem de uma foto? Vem de uma coisa que eu olho como olhando o telão de um cinema? Essas emoções e essa felicidade têm uma fonte. E tem uma fonte viva. É a vida de muitos casais que pertencem ao movimento Equipes de Nossa Senhora, que vivem com ardor, que vivem com paixão o carisma, a mística e a espiritualidade do movimento das Equipes de Nossa Senhora. Essa é a fonte daquilo que nós experimentamos e sentimos durante esses grandes encontros e também nos pequenos encontros. A vida da mística, a vida do carisma, a espiritualidade conjugal, que é a espiritualidade do movimento das Equipes de Nossa Senhora. Essa é a fonte de tudo isto, não vem de nenhuma outra coisa. Portanto, vocês são a fonte viva da felicidade, das emoções de qualquer encontro em todos os níveis. A certeza da origem divina do movimento, a certeza de que é um dom de Deus, que não é para mim, mas é para a igreja, e a igreja está em mim, eu sou uma célula da igreja. Essa certeza de que é de origem divina foi intuída pelo padre Caffarel já no ano de 1939, no primeiro encontro das Equipes de Nossa Senhora, que seria a origem quando nem eles imaginariam onde iria parar tudo isto. Caffarel, o padre Caffarel, já intuiu
e já não duvidou que essa foi uma inspiração divina. Portanto, não foi uma ideia que caiu de paraquedas, vinda não sei de onde, mas vinda de Deus. O carisma das equipes de Nossa Senhora é uma luz. Deus é luz. Onde apareceu essa luz por primeiro? Uma pergunta muito interessante. Onde apareceu essa luz por primeiro? Quem viu essa luz por primeiro? Essa luz divina, essa luz do Espírito Santo. Quais foram os magos que viram esta estrela? Lembrando os magos de Belém. Quais foram os magos que viram esta estrela do movimento Equipes de Nossa Senhora, dessa graça divina inspirada vinda de Deus? Foi uma jovem esposa, que foi falar com o padre Caffarel. No dia seguinte levou também o seu esposo. E quando viram que as coisas estavam bem, disseram, vamos convidar também nossos casais colegas que também querem viver e também têm também a mesma inspiração. Então os magos que viram a estrela dessa luz divina vinda do céu foram aqueles 4 casais. Começou com a mulher, depois mulher e marido. Aqueles 4 casais, portanto, foram os magos que viram a estrela e fizeram como os magos de Belém, que foram seguindo a estrela e foram buscando o que ela queria, o que ela indicava. Por isso, esses 4 casais buscaram um padre que os ajudasse. Nós queremos fazer esse caminho, queremos ir em busca dessa luz para nós vivermos de fato a vida matrimonial segundo os planos de Deus. Foram buscar uma luz. E o padre Caffarel, certamente por um destino, pelos planos de Deus, estava como que à porta esperando. Imaginemos nós se eles tivessem batido na porta de uma casa paroquial e tivessem encontrado um padre que dizia: não tenho tempo, tenho muito serviço, tenho muito trabalho, mas o padre Caffarel os acolheu de braços abertos, como quem estava esperando a sua chegada. Acharam um homem justo para juntos ir em busca da grande vocação. Vocês imaginem aquele casal recém-casados, pensando já que querem uma vida conjugal santa, buscando, portanto, já a santidade. Foram os casais que sentiram, que escutaram a voz de Deus, que chama a vida em plenitude. Viver como casal a graça do sacramento do matrimônio. A graça, portanto, destinada a florescer e a chegar à santidade. Portanto, os casais foram os que viram a estrela, os que buscaram a luz, os que buscaram a força para se unirem e para caminharem juntos. Foi o despertar da vocação matrimonial, chamada, como todas as vocações, a santidade. Esse foi o verdadeiro despertar da santidade conjugal, da vocação à santidade do matrimônio. Interessante observar, a luz inicialmente não iluminou o padre Caffarel, mas iluminou os 4 casais que, por intuição e por iniciativa própria, buscaram um padre e acharam, por destino maravilhoso divino, o padre Caffarel, que foi a grande luz para essa caminhada do movimento Equipes de Nossa Senhora. Oxalá a Igreja declare já a sua santidade o quanto antes, porque santo ele já é. A graça do carisma, como qualquer graça, é uma semente divina
e a semente está destinada a produzir, segundo diz o Evangelho, que pode produzir mais e menos, pode chegar até os 100%, que seria o máximo, que para nós seria atingir a plenitude, que seria a santidade. Mas a semente, como toda semente, deve ser plantada e deve ser cultivada. Não basta eu ter um saco de semente em casa se eu não planto. Eu preciso plantar, preciso cuidar, preciso trabalho. Então, qual é o segredo para que esta semente produza frutos abundantes? O segredo é uma plena vivência da espiritualidade conjugal. Nós queremos viver a espiritualidade conjugal em plenitude. Não queremos ser medíocres, pobre do casal que se contenta com o pouco e que contenta com o mínimo. Nós precisamos em tudo e todos aspirar o máximo. Portanto, um dos segredos também para eles foi ajuntar-se com quem quer fazer o mesmo caminho, a equipe. Sozinhos a gente não vai longe. Sozinhos a gente desanima. Sozinhos a gente, qualquer coisa que encontre, volte para trás. Estou no caminho errado, então a gente procura buscar quem quer fazer a mesma caminhada. Por isso eles buscaram a luz para este caminho nesse sacerdote conselheiro espiritual que caiu, como se diz, como um presente, como um dom do céu, o Padre Caffarel. Então, sentir-se membro vivo das equipes de Nossa Senhora. Isso é uma tarefa, uma coisa para ser refletida muito e vivida. Eu preciso me sentir membro vivo. O sentido, portanto, da pertença às equipes de Nossa Senhora. Quantas vezes ouvimos falar de que um quer emprego, mas não quer trabalho? Aqui nós precisamos do senso da pertença. Eu pertenço e elas me pertencem, dizia no início. Cada casal se sente membro vivo. Se sente membro vivo, é uma força, é um terreno fecundo, fértil. Se ele se sente membro vivo e se sente verdadeiramente como participante deste movimento. O movimento Equipe de Nossa Senhora é belo nos casais. Ele não é belo nos escritos, não é belo por tantas outras razões, ele é belo nos casais. Os casais são a beleza do movimento. Nós tivemos um encontro durante o período em que estive na Super-Região Brasil, o encontro da Zona América, onde estiveram presentes os casais responsáveis das Super-Regiões Brasil, América Latina e depois Estados Unidos e também o Canadá, que aí, embora não seja Super-Região, mas é ligada a ele, e funcionava, ou funciona, não sei se ainda é, como fosse uma super-região. Então, tinha 4 casais super-regionais, tinha o casal da Eri, que era o Chico e a Silvia, e tinha conselheiros espirituais, que infelizmente não estavam os 4, estávamos só 2, eu e aquele do Canadá. Então, no fim, nós ficamos reunidos 4 dias, e no último dia houve uma confraternização com missa, com participação de todos os equipistas de Florianópolis. Então houve uma grande participação. E os casais das equipes de Nossa Senhora de Florianópolis que vieram para essa concentração, no fim da missa perguntaram aos casais das super-regiões, perguntaram o que é que cada um viu de bonito, de beleza, o que é que mais encantou a eles na belíssima Florianópolis. Disseram, Fortaleza é mais linda ainda. Os casais perguntaram assim para cada um, para cada casal. E cada casal foi falando, dizendo o que admirava, o que viu de bonita. E perguntaram para os padres também. Eu, como se diz, o anfitrião, era de casa, do Brasil, então eu fiquei por último. Então eles perguntaram também para mim, o padre, o que mais
viu de bonito nesses encontros, nessas coisas aqui, nesses dias aqui em Florianópolis. E aí acho que eu quebrei, como digo, quebrei tudo, de tudo aquilo que tinham dito os outros, mas foi uma coisa totalmente impensada, porque me veio na ideia naquele momento, não foi preparada. E eu disse, o que de mais bonito vi nesses dias aqui foi ver o rosto das equipes de Nossa Senhora da América, da Zona América, nesses 4 casais aqui representando. E depois, o mais bonito ainda, ver tantos casais aqui na confraternização com essa equipe, com esse encontro da Zona América. Aí eu disse, a beleza maior que eu vi nesses dias foi ver os casais agora aqui, nesse encontro todos. Aqui está a beleza, aqui está a admiração maior de tudo aquilo que eu vi nesses dias. Foi uma coisa, como se diz, que caiu dessa maneira, mas acho que foi um aplauso, não para mim, por aquilo que disse, mas porque creio que é uma verdade. A beleza que a gente vê nos encontros não está fora, não está nas paisagens, não está nas praias, mas a beleza estava em todos os casais que aí estavam. Vocês são o rosto das equipes de Nossa Senhora. Vocês são o encanto, vocês são a luz que todo mundo quer ver e precisa ver. Vai mostrar a fecundidade do movimento das equipes de Nossa Senhora no Brasil. Que vocês vão saber dizer à igreja que a esperança que lhes foi confiada não vai ser desiludida, não vai desiludir a igreja. Senhor, me confiastes os 10 talentos, eis aqui os outros 10, e o Senhor deu aquele elogio para aqueles que jamais se arrependerão por não se terem poupado, para que o rosto das equipes de Nossa Senhora seja revelado em todo o seu esplendor para o mundo, porque o mundo de fora não é tão forte como no Brasil, as outras equipes precisam ver e precisam beber também do entusiasmo das equipes do Brasil. Mas eu preciso sentir-me membro vivo para que a massa possa ser levedada. Sentir-me membro vivo. Em uma ocasião, não lembro quando foi, quando na Super-Região Brasil, eu dizia, nessa barca, que é o movimento Equipes de Nossa Senhora, não podemos ser peso morto, ocupando lugar e sendo carregados, mas nós precisamos ser a força, ser quem trabalha, quem luta para que a barca não afunde. Por isso, o sentido de pertença deve ser visto, deve ser revisto, deve ser vivido. Querer ser membro vivo das equipes de Nossa Senhora e não peso morto. O movimento é dom de Deus para a Igreja. As equipes de Nossa Senhora, com seu carisma, devem transformar-se em riqueza para a Igreja. Já são declarados a esperança da Igreja. A Igreja deve confiar cada dia mais nas equipes de Nossa Senhora. Está tudo em nossas mãos. E os brasileiros, tenho certeza que vão corresponder. O Pai, na parábola dos talentos, elogiou aquele que fez frutificar. E aquele que não fez frutificar o talento se autocondenou. Na barca das equipes de Nossa Senhora é feliz quem é motor e quem é combustível. Motor e combustível. Viver sem compromisso em viver em plenitude cansa e desanima. Quando não se faz nada, quando não se preocupa por crescer. Eu já vi um homem uma vez numa equipe de encontro internacional, já vi um homem numa experiência contada por ele, não que acontecesse naquele dia, mas ele disse que já chorou na hora da partilha por ter que dizer que não tinha feito o dever de sentar-se. E dizia ele que para mim, dizia aquele casal, foi a maior humilhação que eu senti.
ir ao encontro sem ter cumprido um dever que era apenas uma vez por mês. Portanto, o compromisso de viver em plenitude, porque se não vivemos em plenitude, nos cansamos. Porque também já ouvi uma vez um casal a dizer: se eu soubesse que tinha tema de estudo, talvez não teria nem entrado. As equipes de Nossa Senhora é o movimento mais lindo, o melhor movimento para salvar a família e também para salvar a igreja. É o melhor. Outros poderão dizer, e eu também digo, que existem outros movimentos, mas que iguale ao movimento das equipes de Nossa Senhora não existe. Estou muito longe. Ser, portanto, do movimento é um grande privilégio. Eu gostaria de dizer a todos que não percam e não joguem fora esse tesouro que vocês têm em suas mãos de dizer: sou das equipes de Nossa Senhora. Podem acreditar ou não, mas há muitos casais que têm inveja e sem ofender a ninguém, que tenho muitos casais conhecidos que podem ser meus mestres pela fidelidade de como vivem a própria vocação. Eu gostaria de dizer a todos: sejam felizes por pertencerem às equipes, sejam muito felizes por pertencerem às equipes, sejam gratos, mas sejam também fiéis. Uma experiência, só uma pequena experiência, que nós precisamos nos formar e estudar, mas nos formar espiritualmente, também na formação de conhecimento, uma formação espiritual, porque a formação espiritual com a outra formação faz com que o movimento, com que a equipe, com que o setor sejam maduros. Quando às vezes não se encontra um casal que queira assumir, é sinal de que a equipe, é sinal de que o setor não é maduro, falta maturidade espiritual. Quando existe maturidade espiritual, não é difícil encontrar quem assuma as responsabilidades. Deus abençoe vocês, abençoe quem já está na frente do movimento, seja ele esse nosso Deus, a luz, seja ele a força de cada um de vocês. Que o movimento das equipes de Nossa Senhora são a esperança da igreja. E eu digo aqui que a igreja disse porque quem disse foi o Papa. E ninguém mais do que o Papa representa a igreja. Ainda que cada um de nós, onde estiver, representamos a igreja. Isto é possível, viver em plenitude, se cada casal se sente membro vivo das equipes de Nossa Senhora. Sentir que o movimento é nosso, que eu estou no movimento, o movimento está dentro de mim. Pensemos muito juntos em equipe, pensemos também em setor, pensemos também a nível de região, a nível de província. Numa certa ocasião, eu dizia que nesta barca não podemos ser peso morto, ocupando um lugar, sendo carregados pelos outros. A semente da graça, a semente do carisma, deve germinar, deve crescer para florescer e para enriquecer a igreja. E a igreja se enriquece com frutos, se embeleza com as flores. A felicidade de estar nas equipes de Nossa Senhora nasce quando começamos a ver e quando começamos a colher os frutos. Quando a igreja começa a ver e começa a colher os frutos da vida conjugal, vivida em plenitude, especialmente demonstrada por esse belíssimo movimento Equipes de Nossa Senhora. Nós estamos
vocês estão no melhor movimento da igreja para casais. Não quero denegrir nenhum movimento. Não quero dizer que os demais não sejam importantes, mas que o movimento das equipes de Nossa Senhora simplesmente são o movimento equipes de Nossa Senhora. Não creio que tenha par para formar uma dupla igual. É um grande privilégio para cada um de vocês serem membros desse movimento, mas é privilégio especialmente quando somos membros vivos, quando sentimos que o movimento é meu e como meu devo protegê-lo, devo guardá-lo. Quem se empenha em viver com o esforço exigido terá uma vida que vai se tornar vida para outros. Aliás, a vida nas equipes é dom de Deus. E sendo dom de Deus, é sempre para ser dado, distribuído para os demais. Um casal que vive a espiritualidade conjugal vai ser luz para quem está no escuro. E quantos casais estão no escuro neste mundo? Vocês sabem, quando eu, ou melhor do que eu. Por isso, esforça-te para ser equipista de verdade. Cuide da sua equipe como coisa sua. Cuide do seu setor. Cuide da sua região. Cuide da sua província. Porque são estes todos a barca em que cada um de vocês se encontra. A equipe do setor, a equipe da região, da província, até a equipe primeira. Seja você, cada um, uma força para que esta barca possa ir para frente e não só para que essa barca não afunde. Seja cada um de vocês a esperança de chegar ao destino, isto é, aquilo que o Padre Caffarel dizia, a santidade, nem mais e nem menos. Deus e a Virgem Maria vão convosco, mas vocês também devem ir com eles. Parabéns pela sorte que vocês tiveram de pertencer às equipes de Nossa Senhora. É um tesouro, e como tesouro, seja cuidado como tesouro. Sejam gratos a Deus por pertencerem a esse movimento. É uma graça que nem todos têm, mas vocês têm. Parabéns para vocês, um bom encontro e que as equipes de Nossa Senhora sejam para vocês a vida e que a Igreja perceba em cada um de vocês como é belo pertencer às equipes de Nossa Senhora. Quantos casais aí fora, quando vos veem, e nós já temos até experiências disto, um dos casais que dizem: tenho inveja desse casal ao ver como vivem, ao ver como andam sempre juntos, como tudo fazem juntos como casal, como deve ser dentro das equipes de Nossa Senhora e como deveria ser para todos os casais. Deus abençoe vocês, abençoe a região de cada um dos regionais, abençoe a província, abençoe o Brasil, as equipes de Nossa Senhora do mundo inteiro. Um abraço para cada um de vocês e para todos aqueles que vocês representam aqui nesse momento. Tchau para todos. Gostaria de estar convosco, mas não estou. Estou muito longe. Obrigado. Olá.